Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Me chamo Lucilene, missionária Lucilene, para a misericórdia do Senhor, né? Moro aqui em São Paulo, Guarulhos. Congrego na igreja Emit, dos pastores Flávio, pastor Nilton, louvado seja Deus. E estamos aí, né? Levando a santa palavra do Senhor. Então, não estamos vivendo um dia fácil em geral, mas temos que semear, né, para a glória do Senhor Jesus. O meus pastores sempre falam que estamos vivendo um tempo tão difícil que as pessoas já perderam o foco de olhar para o céu, né? O pastor mesmo fala, e por mais que esteja difícil, a gente temos que olhar para o alto, porque sabemos sempre que é de lá que vem o nosso socorro, amém? Deus é maravilhoso tanto, aleluia, Jesus. A palavra que o Senhor ministra no meu coração se encontra em João, o versículo 11, João 11, que vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Assim, me chamou tanta atenção essa palavra, eu lendo ela, né? E o Senhor trouxe algo ao meu coração e eu vou estar passando para a igreja. Aqui no seu 11, seu versículo 4, que fala assim: E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Louvado seja o santo do Senhor. O 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aleluia, Jesus. E quando eu li essa palavra, eu falei, Senhor, como o Senhor tem o poder de fazer o sobrenatural, porque o Senhor ele veio aqui e ele trouxe vida na vida do Lázaro. E quando o Senhor ele ficou sabendo, Marta e Maria achou que o Senhor tinha que chegar naquele momento que ia lá logo, ia fazer o milagre, Lázaro ia ficar bom da enfermidade. Mas tudo tem um propósito, tudo tem a hora e o momento de Deus agir. E muitas vezes a gente fica desesperada como Marta e Maria fica, porque a gente aqui acha que o Senhor não vai trabalhar mais na nossa vida, que o Senhor não vai fazer um milagre, mas há um tempo. E esse tempo eu acredito que o Senhor queria ver, aleluia, Jesus, aonde estava a fé daquele povo. Porque não estava só Marta e Maria, as pessoas que conheciam o Senhor. Tinha também os curiosos que estavam ali para ver se Jesus ia fazer alguma coisa como nos dias de hoje, quando nós passamos por enfermidade, quando nós passamos por algo difícil, tem muitas pessoas perto de nós que diz que serve ao Senhor, mas elas ficam com aquela curiosidade, será que ela vai conseguir? Será que é Deus na vida dela? Mas por que essa enfermidade? Mas por que isso, por que aquilo? Cada um de nós temos que saber o Deus que a gente serve. Porque quando o Senhor ali ele permitiu tanta enfermidade na vida de Jó, foi para que o nome dele fosse ser glorificado. E quantas pessoas ali arrodeava e achava que ele estava em pecado. Eu fico imaginando nessa palavra aqui. Muitos curiosos achavam que não ia acontecer um milagre. Mas teve, louvado seja Deus, uma direção. Deus não foi chegando lá e fazer lá sair, não. Aqui no 25 fala: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todos aqueles que viver e crer em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Eu acredito que quando o Senhor ele estava falando essas palavras, tinha muitas pessoas a ler que não acreditavam, que não crea que o Senhor ali ele era filho de Deus, que foi ali para fazer este milagre. Muitas vezes o Senhor ele faz algo na nossa vida para provocar um milagre que ele quer. E quando as pessoas que não conhecem o nosso propósito com Deus, não conhecem o que Deus vai fazer sobre a nossa vida, elas ficam nos arrodeando. Elas ficam com palavras negativas para ver se deixa a gente fraco na fé. Mas quando você tem um propósito de Deus, quando você sabe que aonde está a tua vitória, a tua alma se aquieta. Hoje é dia 16 e hoje está fazendo um ano que eu fui atropelada. Quando hoje de manhã minha esposa falou isso, eu disse, quantas pessoas, quando eu fui resgatada,
que sai ali para muitas pessoas. Eu estava ali sem vida, ali. Se eu fosse viver, eu ia ter com sequelas no falar e no andar. Só que o propósito foi de Deus. Foi Ele que permitiu. Ele permitia há 1 ano atrás eu ficar quase 13 dias no UTI. Minhas filhas desesperadas, as pessoas que me conhecem também desesperadas, e os que iam me ver achavam que não ia ter jeito. As pessoas que servem ao Senhor Jesus. Quando Deus ele tem uma obra, ele não vai falar para ninguém. A obra é dele. Ele faz como ele quer. Ele não vai pedir opinião para ninguém. Você vê que aqui Jesus não pediu opinião para ninguém. Aleluia. Jesus, quando chegou a notícia na vida de Lázaro, que Lázaro estava enfermo, Jesus, as pessoas achavam que Jesus ia correndo por ser seu amigo. Mas tinha um tempo. O nome do Senhor tinha que ser glorificado. E muitas vezes as coisas impossíveis na nossa vida, o Senhor permite para que o nome dele venha a ser glorificado, porque é dele o processo, é ele que faz a gente passar. Aleluia, Jesus. E quando ele olha lá do céu e vê que a gente está passando por dificuldade, está passando por escassez e está acreditando e confiando que ele vai fazer o sobrenatural, é coisa linda, porque ele cuida. Esse ano que eu estou afastada das coisas, o Senhor ele tem cuidado. Estou aí esperando uma cirurgia que quem sabe a data é Deus. Porque foi ele que falou. Eu nem sabia que existia cirurgia de tirar ferro. E quando eu fui há 4 meses, vai fazer 4 meses que eu passei no ortopedista que fez a cirurgia e eu falei para ele, dói demais. E não dói só quando tá frio. E ele disse, vamos preparar para fazer a retirada desse ferro. Eu achava que isso era impossível, mas existe isso. E ali eu saí tão agradecida, porque eu sei as dificuldades que eu tenho por ter esses ferros, mas eu não reclamo. Eu sou grata a ele pelo que ele fez sobre a minha vida. Eu tenho vídeo guardado de quando eu cheguei do hospital, toda depelida, todas cheias de marcas roxas. E eu disse, Deus, eu sou um milagre. Ainda que as pessoas não acreditem. Se o Senhor me deu fôlego de vida, o Senhor permitiu que eu voltasse, aleluia, Jesus, a viver, a falar, a andar, é porque algo o Senhor tem na minha vida. Alguma coisa em mim te chamou a tua atenção. Porque as pessoas, elas olham para nós para a aparência. Mas o Senhor olha o que está aqui dentro. Ele não é açougueiro, mas o Senhor olha muito o nosso coração. Porque tem muitas pessoas que elas têm vestes de crente, mas não têm atitude de serva de Deus. Então eles confundem muito essas coisas. E quando eu li essa palavra, eu disse, só o Senhor tem esse poder de ressuscitar. Aleluia, Jesus, quando a gente crê. E eu disse, Senhor, o Senhor tem o poder de ressuscitar os meus sonhos, de ressuscitar, Senhor, aquilo que eu tenho colocado diante do teu altar, porque eu vivo uma prosperidade do Senhor, Ele tem cuidado de uma forma especial. E tem muitas pessoas que, quando eu dou meus testemunhos, eles acham que não acontece. Aleluia, Jesus, eles acham que eu estou exagerando, mas o Senhor, Ele sabe, aleluia, Ele sabe. Aleluia, Jesus. E eu sou grata a Ele. E quando eu vejo essa palavra aqui, louvado seja Deus principalmente, aleluia, o 11:39 que fala assim, disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Aleluia, Jesus. Olha que coisa linda. 11:39. Primeiro Jesus perguntou aonde puseste. Jesus já sabia aonde Lázaro estava. Mas quando ele perguntou e levaram ele, louvado seja Deus, até o sepulcro, é coisa linda que o Senhor ele fez. Ele poderia chegar lá, colocar suas mãos, remover aquela pedra. Não, mas ele gritou, tirai a pedra. Aleluia, Jesus. E eu, lendo essa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração que tem muita gente que deixa essa pedra aí fluir nos seus sentimentos, deixa essa pedra aí fluir, louvado seja Deus, no seu relacionamento com o Senhor Jesus. Aí vem frieza, aleluia, Jesus, não tem mais ânimo de entrar na live para orar, não tem mais ânimo de ir na casa do Senhor, e isso só tarda a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Uma coisa que eu sempre falo,
e olho para mim mesmo e falo assim: você não tem que ter dó de você. Porque o Senhor Jesus, ele trabalha na vida daqueles que ele tem obra. Tem muitas pessoas que falam assim, graças a Deus, eu não passo por nada, tá tudo bem. Aí eu falo, se isso acontecer na minha vida, eu ia ficar preocupada. Porque sempre tem alguma coisa para eu aprender com Deus. Porque se o Senhor falou para tirar a pedra, é porque a pedra estava atrapalhando. Nesta manhã eu sei que algumas pessoas, louvado seja Deus, deixam essa pedra envir sobre o agir de Deus, sobre o relacionamento espiritual entre ela e Deus. Eu sempre peço para o Senhor limpar, me limpar de dentro para fora. Porque se eu for olhar as minhas dificuldades, se eu for olhar o propósito de Deus na minha vida, eu não vou entender, porque as coisas que Deus faz não é para nós entender. E quando as pessoas, de certa forma, elas querem diminuir a minha fé, eu falo, olha, quem me conhece é Deus. Se ele permitiu eu passar por essas coisas, eu vou aprender muito com ele. E eu sei que no tempo dele, não no meu e nem no seu, o milagre vai acontecer. Porque Deus, ele não tem dado as costas para mim. Eu não tenho deixado a pedra entrar sobre a minha vida. Eu não tenho deixado a pedra entrar sobre a minha mente. Eu não tenho deixado, louvado seja Deus, a dificuldade entra na minha vida. Sabe por quê? Porque em tudo o Senhor ele tem cuidado da minha vida. E eu tenho que falar para as pessoas, mesmo que não acreditem, que ele faz. Aleluia. E eu disse, Senhor, eu nem lembrava. Aleluia, Jesus. Então, um ano que eu sobrevivei. Porque ele permitiu. Aleluia. Ele permitiu. Então, tem pessoas que o Senhor, ele olha, o Senhor nem cobra nada, porque sabe que aquela pessoa vai sair da sua presença. Quantas pessoas a gente conhece que outra hora louvava, exaltava o nome santo do Senhor e veio aquela frieza, veio aquela morte espiritual. É a pedra. É a pedra de coisas negativas que a gente acumula sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e a gente não deixa que o Senhor, aleluia, entre para resgatar essa força que a gente precisa. Mas dessa manhã eu falo, eu não sei o que tem machucado, eu não sei qual é a pedra onde ela está, louvado seja Deus agindo, mas uma coisa eu sei, o Pai tem o poder de ressuscitar os teus sonhos. O Senhor Jesus tem o poder, louvado seja Deus, de fazer o sobrenatural sobre a sua vida, mas é no momento dele, é como ele quer, porque quem prepara é ele. E eu sou muito sincera com Deus. Quando eu não estou bem, eu fico aqui conversando com Deus, choro, falo, pai, eu não estou legal. Envia o teu óleo de gerdiade, aquele que cura a alma, porque eu preciso, Senhor. Eu preciso, louvado seja Deus, sentir o teu toque dentro de mim. Eu preciso, Pai amado, vai tirando isso que não vem de ti, que está querendo ocupar o meu sentimento. E eu choro. E eu sinto assim uma agir de Deus tão lindo. Eu falo aqui dentro da minha casa, é como se o Espírito Santo estivesse do meu lado. Eu sinto que eu não estou sozinha. Eu sinto que alguém está me ouvindo. Eu sinto que o céu, por muitas vezes, ele se movimenta, aleluia, Jesus, em direção à minha vida. E eu sou grata a Ele por tudo. Então, é essa essência que ninguém entende, aleluia. Porque as pessoas, quando elas querem me ver, elas falam assim: você está bem? E se eu falar, tô de coração, elas não acreditam. Porque tem pessoas por nada eles estão negando o nome santo do Senhor. Tem pessoas por nada que querem viver o sobrenatural. Tem pessoas que querem viver a ressurreição de Cristo. Aleluia, Jesus. A única coisa que ele garante é que nós vamos para o céu. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai passar por aflições. A gente vai passar por escassez para mostrar para ele onde está a nossa fé. E quando tirou a pedra, Lázaro não saiu rapidamente. O Senhor mandou desligar. Desliga e deixa aí. Porque ele estava com as suas mãos e seu pé esfachado. Uma coisa eu quero falar para você. No mundo espiritual existe isso. Muitas vezes o inimigo ele amarra a nossa pé, ele amarra a nossa mão. A gente fica sem força de erguer nossa mão para profetizar. A gente fica sem força de orar e marchar dentro da nossa casa ou no ministério para orar por alguém, aleluia. E a gente acha que isso é normal. Hoje eu não estou bem, Jesus, ele entende, mas ele quer que você tenha uma atitude de não aceitar.
Quando ele chama os soldados, aleluia, Jesus é preparado pelo céu. Você é preparado na dor, aleluia. Mas você é preparado para, aleluia, Jesus, para buscar socorro para o próximo. Porque quando você faz isso, você recebe do Senhor o socorro espiritual. Aleluia, Jesus, é isso que o Senhor ele faz. Eu estava falando com a minha mãe e chorei muito. Ela teve uma experiência linda com Deus. Fez 5 anos que ela teve câncer de mama. E foi uma experiência linda que o Senhor teve com ela. Porque ela disse assim: eu orei e falei para o Senhor permitiu para trabalhar na minha fé, minha filha, meu cabelo não vai cair. As pessoas já mandou eu rapar meu cabelo, mas eu não vou fazer isso. Eu já pedi para Deus. E isso aconteceu. Não caiu um cabelo da minha mãe. Ele ia fazer tratamento em Recife, porque ela mora em Garanhuns não tinha esse tratamento. Então, uma coisa eu falo, que chama a atenção de Deus é a nossa fé, é a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu não vou dizer que a gente vai estar todos os dias, todo dia eu estou bem, não. Vai chegar um dia que você vai estar cansado, exausto, você não sabe nem o porquê. É deste momento que o inimigo quer atacar. Aleluia, Jesus, porque ele sabe quem é mulher de propósito. Ele sabe quem é mulher que está ali na frente de linha para suas famílias. Aleluia, Jesus, pelas pessoas que estão precisando de um socorro do Senhor. Eu poderia estar no lugar de coitada, ai, coitada de mim, já passei por tanta coisa. Não. Eu falo, Jesus, muito obrigado, porque a força que eu tenho não é minha, a alegria que eu tenho não é minha, o cuidado que vem na minha porta, sem eu esperar, sem eu pedir, também não é meu, porque eu não falo as minhas dificuldades para ninguém, eu falo para ti. E eu vejo a providência do Senhor chegando na minha casa. Sábado, sexta-feira, que foi uma chuva muito forte. E uma missionária que mora longe de mim, é 1h30 daqui para onde ela mora. E ela me ligou e falou assim: eu não estou conseguindo falar com a tua filha. Você fala para ela vir aqui em casa. E quando a irmã fala isso, o nome dela é Leonor. Ela disse: tem algo aqui para tu enviar aí, porque eu recebo doação, mando para Minas, mando para outros lugares aí, para Bahia. E é uma benção isso. É 11 anos que eu tenho esse propósito. Eu amo fazer isso. Eu sei que através dessa simples atitude, muitas pessoas são alcançadas e são abençoadas. E quando eu falei com a minha filha foi, esperou a chuva passar e foi lá. E quando a minha filha chegou, disse: mãe, a irmã Leonor falou se a doação que eu ia pegar ia para Minas, eu falei, ela não falou qual é o lugar. Porque eu sempre mando e tem um rapaz aqui que sempre leva. É coisa linda que o Senhor ele faz. E ela disse, pois, ó, essa caixa aqui está o nome Missionária Lucilene. Essa bolsa também está escrito Missionária Lucilene. Eu já me sentei. Eu disse, só Deus mesmo. Liguei para ela e disse, mulher, olha, minha alma está gemendo. E ela disse, vai reclamar com Deus. Sempre ela fala isso. E ali eu fui abrir com as minhas filhas. E uma missionária que a gente sempre ajudava ela em oração, ela foi embora para a Bahia e fechou a loja dela. E alguma das suas roupas que você via em mim, ela mandou essa irmã mandar para mim. Eu fiquei tão maravilhada que eu disse, Deus, eu já tenho tanta roupa, eu não estou me reclamando, não. E Deus disse, não é para ti. Eu vou enviar no teu coração quem também está precisando. Eu fiquei tão feliz do gesto, da maneira que Deus ele cuida, sabe? E ela falou assim: olha, essa cesta básica aí, Deus tocou no meu coração para mandar para você. Pode ser que você não esteja precisando, mas alguém que tu conhece está precisando. Mas a caixa menor você abre que é sua. Eu abri a caixa de umas coisas que realmente eu não tinha. E quando tinha uma caixa, e quando eu levantei aquela caixa, embaixo dela tinha uma continha de dinheiro.
Eu fiquei tão desesperada que eu achei que ela tinha colocado assim sem querer. Liguei de novo. Eu disse, oi, irmã, não sei na hora que você estava fazendo as coisas aí, preparando as coisas, eu acho que você deixou um dinheiro cair aqui. Ela disse, não, é seu. O pai mandou eu mandar para você. Agora eu falo. Eu vou me preocupar com as pessoas que não acreditam que Deus é na minha vida porque eu fui atropelada, porque eu tenho algumas dificuldades? Não. Porque aquele que cuida de mim, ele é fiel nos mínimos detalhes. Aleluia. Rabadasturicataí. Eu falo, Jesus, que coisa linda. Eu vivo o sobrenatural do Senhor. Eu vivo, louvado seja Deus, a riqueza do Senhor, porque eu não consigo, não tenho, aleluia, Jesus, tempo de estar na porta de ninguém reclamando da minha vida, aleluia, mas eu falo para Deus, e as pessoas falam, mas o INSS ainda está sem acertar você, eu disse, olha, a data está na mão do Senhor, porque até aqui Deus ele tem cuidado de mim, porque eu não tenho como eu reclamar, não, aleluia. Não tem como eu reclamar, não, porque ele tem sido fiel e ele pode ser fiel também sobre a sua vida. Hoje eu quero falar para você que pode estar afastada das coisas do Senhor, pode estar afastada, louvado seja Deus, de estar na presença do Senhor, porque tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor, mas afastado dele, aleluia, que buscam a ele, mas não buscam de coração. E quando o seu irmão se levanta para contar o que o Senhor está fazendo, isso incomoda, isso incomoda, aleluia, aleluia. Porque tem pessoas que querem ver você melhor, não mais melhor que ele. Diante de Deus, eu vivo uma vida que muita gente que trabalha não tem, sem precisar pedir nada para ninguém. Mas o Pai, ele me vê. O Pai, ele me conhece. A única pessoa que me conhece de dentro para fora é o meu Pai. E eu vivo uma ressurreição dele todos os dias, porque todo dia alguma coisa em mim, aleluia, Jesus, dentro de mim ele ressuscita. Principalmente a minha fé, a minha força, a minha alegria, aleluia. E as pessoas falam assim: eu não entendo você, porque tem gente que do nada já estão reclamando. Então, nesta manhã, dentro dessa palavra e dessas experiências que o Senhor trouxe, faça uma aliança forte com Deus. Não olhe as duas circunstâncias. Porque se você olhar, você vai cair. Se você olhar, louvado seja Deus, o que você está passando e enfrentando, você vai perder força. Mas quando você olha para o céu e fala, Senhor, eu sinto tanto, aleluia, Jesus, a vontade de de sentir as tuas mãos sobre a minha, Senhor. Quando eu estou na minha casa, eu falo, Senhor, eu não estou só. Muitas vezes, para uns médicos, eu não posso andar sozinha. Eles acham que eu vou passar mal ou cair, mas diante de Deus, quando eu vou resolver alguma coisa, eu dobro meus joelhos e falo: Deus, eu não estou só. O teu Espírito Santo vai comigo, vai me levar em paz e vai me trazer em paz. Eu pego o Uber, eu pego o ônibus e vou, eu vou tranquila, eu vou louvando a esse Deus, porque tudo o que eu passo, Ele permite, aleluia. E ele vai fazer o sobrenatural acontecer, não só na minha vida, mas na vida daqueles que verdadeiramente confiam nele. Tire essa pedra, aleluia. Agradeça a Deus pelo que você não tem. Agradeça a Deus, aleluia, Jesus, pelas tuas lutas, que não é lutas, eu chamo experiência com o Pai. E eu sei que tem muitas pessoas que não têm experiência, não têm paciência de me ouvir, porque eu tenho que falar daquilo que eu estou vivendo. Eu não vou falar da vida de uma irmã que eu não sei, eu falo da minha. Eu falo da minha experiência. Eu falo que esse Deus ele é maravilhoso e ele faz o teu sobrenatural. E quando eu peguei essas roupas que eu liguei para uma irmã, eu disse: Olha, vem aqui, tem algo aqui para você. E eu acredito que vai servir. Quando essa irmã olhou as roupas, ela chorou tanto. Eu disse: Olha, não fale para ninguém que foi eu que dei para você. Não. Fala que foi o seu pai que preparou esse guarda-roupa para você. Porque tem pessoas que elas passam pelo deserto, elas passam.
por dificuldade, mas elas não dobram o seu joelho. Elas não acreditam que através das suas orações Deus ele vai agir, Deus ele vai curar. Não. A experiência que Deus deu foi para nós, é nossa. Se eu não acreditar na minha experiência, eu vou acreditar na de quem? Se eu não acreditar que no meio da minha dor existe um que está sempre cuidando, sempre, louvado seja Deus, zelando por mim, é o Senhor Jesus. Então você que está aí desanimado, você que está aí afastada da presença do Senhor, afastado, está aí, louvado seja Deus, sem força, faça uma aliança com Deus. Até mesmo aí onde você está agora escutando, porque ele tem o poder, ele ressuscitou Lázaro, que estava, era seu amigo, estava. Missionária, você me... Missionária Nina. É. eu fechei sem querer, porque estavam outros microfones aqui ligados. A senhora consegue abrir, missionária, senão eu vou lhe mandar para a senhora abrir. Pronto. Amém, Saiu? abriu. Glória a Deus. Me perdoe porque estava dando interferência, outros microfones abertos. Amém. Então é isso que o Senhor ele quer na nossa vida. Ele quer que a gente fale do amor dele, ele quer que a gente renuncie às nossas dores, aleluia, Jesus, para viver o sobrenatural dele. Muitos querem o sobrenatural do Senhor, mas difícil é acreditar que Deus tem o poder de fazer o, o impossível. Amém, amadas? Estão me ouvindo? Amém, Sim, está. irmã. Que se essa direção que o Senhor ele me deu, ele possa falar melhor o coração de vocês. Não sei aonde está a pedra, não sei, louvado seja Deus, o que está ligado e está afastando as coisas do Senhor, mas peça para Deus. Eu falo assim, Senhor, eu preciso de uma faxina espiritual, que eu não sei como. Eu dobro meus joelhos quando eu faço jejum, eu peço sempre para Deus fazer isso, porque Ele tem o poder. O que o Senhor Ele quer e espera de nós é sinceridade. Aleluia, Jesus, Senhor, eu não estou bem, mas eu quero que o Senhor venha trabalhar sobre a minha vida. Isso é sinceridade com Deus. Aleluia, Jesus. É isso que o Senhor Ele quer na minha vida e na tua vida. Amém?